Olá, amigos, tudo bom? Você, eleitor do Bolsonaro, está feliz com a reforma da Previdência? Já não chega o fato do candidato Jair Bolsonaro dizer durante a campanha eleitoral que o seu governo seria um governo honesto, um governo digno, um governo envolvido com o combate à corrupção, e o que estamos vendo é exatamente o contrário? O caso do Queiroz, o caso do Flávio Bolsonaro e agora o caso do Bebiano, né? Ou seja, além desses problemas, que o governo Bolsonaro é uma verdadeira zona de promiscuidade, né? Ainda vem a questão da reforma da Previdência, que ele vai mandar para o Congresso, com idade mínima para homem de 65 anos e mulher de 62 anos. Um absurdo, ao meu ver. Por quê? Imagina no semiárido do Nordeste você equiparar toda a população, né, do Brasil numa mesma faixa etária. Sabemos que faixa etária, expectativa de vida, é uma coisa regional. Enquanto no bairro de Moema, em São Paulo, a expectativa de vida é de 82 anos, em Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, bairro pobre de São Paulo, a expectativa de vida é de 62 anos. 20 anos a menos, né? Então como que você pode falar em 65 anos para todos os brasileiros, sem distinguir a categoria profissional? Eu, com 65 anos de idade em sala de aula, quase caduco, dando aula, para receber aposentadoria integral, porque o projeto do Paulo Guedes, o ministro da Economia, é de 40 anos de contribuição, tempo mínimo, ou 65 anos para homem, 62 para mulher, né? É um absurdo, do meu ponto de vista. E daí o Bolsonaro se diz cristão. Que cristão é esse? E quando o Bolsonaro disse que haverá reforma da Previdência com 65 anos de idade mínima para se aposentar, o mercado financeiro disparou na Bolsa de Valores. Por quê? É a economia que ele quer fazer a partir da Previdência Social que vai injetar dinheiro nos bancos, através do pagamento de dívida pública feita em reais. Agora vamos ver um pequeno trecho da Maria Lúcia Factorelli, dos auditores independentes da Receita Federal, que explica que na Previdência Social do Brasil, neste momento, não tem déficit, e sim superávit. Dívida. Maria Lúcia Factorelli, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu queria que você tentasse explicar em 3 minutos, o que é difícil, a tua tarefa é árdua diante do massacre de propaganda do governo a favor da reforma da Previdência. Eu queria que você explicasse por que o déficit, o famoso déficit da Previdência, é na verdade um déficit fabricado, que é a tese que você defende, e queria que você explicasse isso à luz do parágrafo 194 da Constituição Brasileira. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra para a Auditoria Cidadã da Dívida. E essa questão da Previdência, ela foi a maior conquista da Constituição Federal. Os constituintes colocaram no artigo 194 da Constituição a seguridade social, a segurança do povo. Que não é só Previdência, não é. São 3 fatores. É um tripé. É previdência, assistência e saúde. Foi a principal conquista social. Ela é tão importante que na própria Constituição, no artigo 195, os constituintes estabeleceram o financiamento desse tripé. Então, eles colocaram lá fontes variadas de financiamento, como uma cesta. Nessa cesta, eles colocaram, primeiro, os trabalhadores e empregadores vão contribuir com uma contribuição para o INSS incidente sobre a folha, paga tanto pelos trabalhadores como pelos empregadores. Também as empresas vão contribuir sobre o lucro. Então foi criada a contribuição social sobre o lucro líquido. Criaram também a contribuição que incide sobre o consumo. Tudo que consumimos, bens, serviços, a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a maior arrecadação do país. Tem também PIS/PASEP, arrecadação sobre a venda de produtos rurais, arrecadação sobre todas as importações e várias outras fontes menores, como, por exemplo, uma contribuição que incide sobre todas as apostas de loterias e concursos pagos no país. Então, se tem tanta fonte de financiamento, por que o governo insiste em dizer que tem o déficit? Como é que ele fabrica esse déficit? Então, ele pega lá dessa cesta
onde estão todas essas fontes variadas, ele vai lá e pega somente a contribuição do INSS. E compara o que se arrecada com essa contribuição, paga por empregados e empregadores urbanos e rurais, ele compara isso com todo o gasto da Previdência, que é o maior entre o tripé da Previdência, Assistência e Saúde. O maior deles é a Previdência. E quando fazemos a conta honestamente, considerando todas essas fontes e todos os gastos com Previdência, Assistência e Saúde, o que a gente obtém? Uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais todo ano. Sem falar que há dívidas de empresas no montante de 350 bilhões com a Seguridade Social, né? Isso, a sobra de recursos ainda poderia ser muito maior por causa da sonegação, que você menciona, que ultrapassa 400 bilhões de reais, segundo estimativas, inclusive a lista dos devedores da Previdência. As desonerações, que são setores que são liberados de contribuir para a Seguridade Social. Por exemplo, o agrobusiness. Então é uma infâmia muito grande. O governo libera o agronegócio de pagar a contribuição e depois fala que tem déficit. E ainda quer botar a culpa nos trabalhadores rurais, né? É uma olha, inconsistência. A sobra de recursos é tão impressionante que existe a tal da DRU, a desvinculação. E por que desvinculação? Porque essa cesta de contribuições, elas são vinculadas pela Constituição para a Seguridade. Então, vem o governo, aumenta a DRU, que é essa mordida, morde atualmente 30% dos recursos da Seguridade Social, desvia principalmente para pagar juros da dívida pública. Que responde por quase 50% do nosso orçamento. Todo ano, né? E depois vem falar de déficit? Não. Não devemos nos esquecer que a Previdência Social foi uma conquista dos trabalhadores durante a Constituição de 1988 e não podemos perdê-la de forma alguma. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.